4-0 pro Verdão, 3-0 pro Galo contra o Cheirinho no Maracanã. Botafogo segue a sua saga, sua Via Crucis ali, né? Esse final de campeonato brasileiro melancólico ali, né? Na zona do rebaixamento desse segundo turno. Tentando ficar em último lugar aí no segundo turno de qualquer maneira, desesperadamente, mas o América não permite. O Botafogo empata, o América perde de 3, perde de 4 e não, Botafogo. Quem é o que você é o lanterna aqui no segundo turno? Não vem não. Pascoal, Zinho, sabe o que eles falaram aqui, né? Grande Maronato, Companhia Limitada. O que o pessoal da ESPN, todo mundo falou? O apanhadão tá aqui, então você vai ver agora. Dá o seu like e já prepara o comentário aí. Bora ver o que eles falaram nessa rodada onde o Verdão botou de verdade a mão na taça. Agora domingo, ganhando o Fluminense, bota outra. E aí é só levantar. Só vai levantar na quarta-feira, porque a CBF já sabe como é que é, né? Rio de Janeiro e tal. Não vão decretar o Palmeiras campeão. Se puder, de alguma maneira, o Flamengo ensacar alguém aí, né? Enquanto isso puder acontecer, enquanto tiver essa possibilidade de um resultado que não é normal, aliás, dois, que o Flamengo não vai ganhar do Cuiabá de 2-1 e magicamente contra o São Paulo meter 17 gols a 0 no São Paulo, num jogo de futebol sério, profissional. Será que isso é possível? Imaginamos o seguinte cenário. O Vinícius... Pegar aqui minha calculadora. A gente imaginou o seguinte cenário. Ontem, o Atlético vencendo e o Botafogo empatando. A gente imaginou que poderia acontecer. E a gente falou, vai ficar todo mundo com 63 pontos. Até se o Palmeiras perdesse, ficaria com 63. E aí a gente falou o seguinte, se isso acontecer, em cima dessa conta que o Vinícius fez pra gente, o campeonato vai estar nas mãos dos rivais de Flamengo, Botafogo e Atlético. Porque o Palmeiras vai jogar contra o Fluminense e contra o Cruzeiro. Sim. Entendeu? Sim. E o Fluminense que já indicou que vai poupar alguns jogadores no sintético. Tá. Existe esse cenário, existe um cenário de um campeonato brasileiro absolutamente maluco e existe um cenário de um Palmeiras mentalmente muito forte. Sim. Bom, vou fazer a pergunta logo. Entrega a taça ou não? Entrega a taça domingo. Porque assim, eu vou usar a frase que o Eugênio usa no UFC 360, o Campeonato Brasileiro tá uma delícia. Pra quem eu não sei. Né? Tem gente falando, eu tô sofrendo. O torcedor botafoguense ele não tá achando uma delícia. Mas, gente, vamos ser bem honestos. Palmeiras vencendo vai a 69, certo? E aí os outros times poderiam chegar a 66. O Palmeiras teria uma vitória a mais do que os outros times. Ainda manteria uma vitória a mais, que é critério de desempate. Mesmo se empatar na última rodada. Tem muitos critérios a favor do Palmeiras. Que se ele empata, ele faz... E diferente do Botafogo, e talvez até mesmo do Atlético, né? Porque o Atlético está nesse processo de mudança toda hora, no planejamento, assim como o Flamengo, o Palmeiras é um time forjado a vencer. E chega nessa reta final, nessa hora de decisão, quando o time está encaixado, é difícil, cara. É muito difícil. Então, assim, domingo ganhando o Palmeiras é campeão. Ponto. Eu acho... Independente dos outros resultados, tá? Eu acho que tem uma coisa aí que é muito importante. É o resultado do Cruzeiro hoje. Também. Sim. Isso está diretamente ligado. Se o Cruzeiro tiver problema no jogo em casa contra o Atlético Paranaense, o Cruzeiro pode ser que dependa no resultado contra o Palmeiras na última rodada. Pode ser. O Cruzeiro joga com quem no final de semana? Deixa eu ver aqui. É com Paranaense, depois Botafogo. Bem lembrado, Vinícius. Verdade, Botafogo. Lá, no Rio. Então, acho que... Mas, para mim, o título tá... Para mim, ontem à noite, o gol do Caio Paulista, vou ser sincero, o que eu pensei? O campeonato está definido. O Cruzeiro não vai levar mais... Talvez chegue, não precise de ponto na última rodada. Na última rodada, só que assim, tem a situação do rebaixamento. O Bahia não caiu, mas o Bahia ontem teve uma derrota moral muito forte. Sabe a questão da Sul-Americana também, né? Que o Cruzeiro talvez dispute, né, na última rodada, isso pode ser importante. Ô Vinícius, e algo que também é interessante é como o Palmeiras foi assim também ao longo desse ano todo se desintegrando, né? Perdendo peças porque alguns jogadores saíram em relação ao time que foi campeão do ano passado, mas também com contusões. E agora é o Rony, né, que fica fora nessa reta final. Exatamente, Bruno. Você vê a situação do Palmeiras, né? Perdeu o Dudu, depois Gabriel Menino, agora o Rony nessa reta final. 3 jogadores que iniciaram o ano incontestáveis, titulares. Nem precisa nem falar do que representa o Dudu e até o Rony.
para o elenco do Palmeiras, para o clube do Palmeiras, é um dos maiores artilheiros, é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores, é um dos maiores artilheiros dessa fase e tem sempre o carinho do torcedor, briga lá na frente. É um jogador importante, a gente viu nesse jogo contra o América, que o Abel mais uma vez mexeu no esquema. Ele não tinha o Mike, não tinha o Gustavo Gomes, e aí ele entrou com 3 atacantes. O Rony estava fazendo a função de centroavante, e o Endrick estava jogando um pouquinho mais pelo lado direito quando ele se machucou. Aí depois ele trocou, o Endrick foi lá para frente, e o Arthur entrou pelo lado direito, que é a dele, e foi muito bem, né? Essa é uma boa notícia para o Palmeiras, recuperando devagar. O Arthur ficou fora muitos jogos, mas ele fez um bom jogo, finalizou, deu assistência, fez jogadas na linha de fundo, então vai pegando confiança. E é isso que o Abel vem fazendo durante toda a temporada. Ele não tem um elenco grande, né? O Palmeiras não investiu nessa temporada, ele está contando com os jogadores das categorias de base. Dos 31 jogadores que o Palmeiras escalou esse ano, 14 das categorias de base, contando aí Endrick, inclusive ontem o Estevão, garoto de 16 anos que estava na seleção sub-17, ficou no banco de reservas pela primeira vez, tinha oportunidade de estrear no profissional também, como aconteceu com o Endrick com 16 anos. Então o Palmeiras vai utilizando essa base e é impressionante como o time continua competitivo, continua brigando. Foi assim contra o Fortaleza, atrás do placar, e vai ser assim nas próximas 2 rodadas. O Palmeiras tem essa vantagem do saldo em relação aos adversários, 7 a mais do que o Botafogo, 8 a mais do que o Atlético e 12 a mais do que o Flamengo. Então, com mais uma vitória, se vencer o Fluminense, o campeonato pode não acabar no domingo. Para acabar, os 3 precisam tropeçar, os 3 concorrentes. Mas, com mais uma vitória, pode conquistar o título brasileiro, mesmo com derrota na última rodada diante do Cruzeiro. Então, é uma situação muito favorável para o Palmeiras e que a gente sente dos torcedores, na confiança que o time está passando para os torcedores e também os jogadores nesse momento. A gente falou com o Piquerez ali na saída do estádio, na zona mista. A gente sente que há uma confiança no trabalho, no elenco e na história que o Palmeiras conquistou nesses últimos anos, brigando por títulos. Então, a confiança é muito grande e, olha, dificilmente vai deixar escapar depois desse cenário. 3 pontos à frente dos concorrentes e faltando 2 rodadas, matematicamente 4 pontos para o Palmeiras comemorar o bicampeonato brasileiro, que não vem desde 93, 94, hein? Faz muito tempo. Vai tentar esse bicampeonato, mais um feito da era Abel Ferreira. É claro que o Palmeiras está cumprindo o papel dele no campeonato, mas esse campeonato tem muito da incompetência do Botafogo. Não, tem tudo da incompetência do Botafogo. Então é isso que a gente tem que entender, porque para mim, a minha avaliação, e eu fui muito claro lá atrás, quando o Palmeiras é eliminado da Libertadores, pelo elenco que tem, pelo investimento, pelo time, só o Campeonato Paulista e a Recopa, e a eliminação precoce na Libertadores, eu não achava o ano do Palmeiras bom. Eu discordo de você, estou com o Silvestre nessa. Eu não achava o ano bom. Eu não achava o ano bom. Não era um super ano. Agora, o Botafogo ofereceu o campeonato a quem quisesse. O Botafogo passou, bateu lá, alguém quer um campeonato brasileiro e tal. Aí o Abel pegou. Aí esse é o mérito de pegar. Mas, inclusive, o campeão brasileiro que vai ser o Palmeiras vai ser com uma pontuação das mais baixas da história do Campeonato Brasileiro. Eu acho assim, sabe aquela coisa, inclusive os jogadores usam muito esse discurso de estar preparado para o momento da oportunidade. Às vezes você não sabe quando vai ser a oportunidade. Você está aqui, isso aí em qualquer profissão, até na nossa. Você está aqui, você está trabalhando, você está ralando, você está se especializando. Se aparecer uma oportunidade, eu estou pronto. Esse foi o ano do Palmeiras no Brasileirão. O Botafogo estava com o título na mão, mas o Palmeiras estava ali, ó. Se der uma brecha, eu pego. O Palmeiras não tirou o pé em nenhum momento, soube passar pela má fase, continuou crescendo. O Botafogo deu mole e o Palmeiras aproveitou. Para mim, é um ano muito mais demérito do Botafogo do que mérito do Palmeiras ou qualquer outro adversário. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Claro. Não, tem a ver sim. Aproveitou a oportunidade. Não desmereça o Palmeiras, porque é o seguinte... É o contrário. Você falou que... É o contrário. Não, porque o Palmeiras tem mérito também, porque na hora que ele teve que mostrar serviço, ele mostrou serviço. Eu falei, o Palmeiras esteve ali o tempo todo pronto para aproveitar uma oportunidade. Ele não estava fazendo a lição de casa, mas na hora que surgiu ali, ó, agarrou... É que mesmo que o Palmeiras fizesse a lição de casa, não ia dar. Não ia dar. Ele dependia de uma... Gente, vocês estão falando isso que não ia dar. Como que não ia dar?
Ia dar. Em linhas naturais, não, né? Nós estamos falando da maior pipocada da Ninguém ganha pra sempre. Ninguém perde pra sempre, ninguém perde pra sempre, ninguém... Não há bem que sempre dure, não há mal que nunca termine, viu, meu amigo? Você que tá passando por uma situação difícil na sua vida, na sua casa, tá desanimado com a sua vida sexual... Você perdeu o desejo, futebol, porque o Sylvester Stallone tem bomba sobre o Abel. Se você falar que o Abel vai pro Catar, pra Arábia, de verdade, Silvê, eu vou ficar chateada com você, porque não é momento para criar clima no Palmeiras. Boa noite. Boa noite, Michele. Arábia não. Meu celular tá bombando hoje aqui à tarde, tremendo, piscando. Eu confesso que estou um pouco abalado. E eu vou dar uma notícia que pode se confirmar nos próximos dias, que é uma preocupação que vem assolando aí a família palmeirense, com essa possibilidade do Abel deixar o clube ao término desta temporada. Vocês vão se lembrar que outro dia vazou uma história de que o Al Sadd do Catar tem uma proposta para o Abel trilhardária para ele ser o técnico mais bem remunerado no futebol mundial, ultrapassando inclusive o que recebe mais hoje em dia, que é o Simeone, lá no Atlético de Madrid. Num primeiro momento, de acordo com as minhas apurações, eu tive a sensação que o Abel não iria por conta do dinheiro não, que ele ficaria. Eu estou olhando aqui porque as notícias estão chegando para mim, Michele. E eu estava com essa sensação num misto de sensibilidade minha, pensando com a cabeça do Abel, e informação. Mas agora eu cavoquei lá em Portugal, com uma fonte minha muito ligada ao staff do Abel Ferreira, na região de Braga, Penafiel. E essa fonte está me dando quase que certeza, na verdade ela está me dando certeza. Eu é que não vou dar certeza para vocês, vou ficar nos 90%, 95% de que o Abel vai embora depois do Campeonato Brasileiro para esse time do Catar, para ganhar o maior salário de treinador de futebol do planeta Terra, do planeta Bola. É a informação que eu não consegui ainda confirmar junto ao Palmeiras, que dificilmente vai endossar o que eu estou dizendo aqui. Estou tentando falar também com a assessoria de imprensa do Abel Ferreira, ainda sem sucesso, mas a informação de uma fonte minha muito próxima ao pessoal que cuida da carreira do Abel em Portugal. O empresário dele diz que o português vai sair de férias depois do Campeonato Brasileiro e estaria mesmo rumando para o Catar com a família, de mala e cuia. E daqui a pouco eu volto, Michele, ficando à sua disposição para mais esclarecimentos, se eu conseguir dar essas informações para você. Eu volto para contar quais serão os próximos passos do Palmeiras, de Abel Ferreira, nessa trajetória incrível e histórica no comando do Palmeiras, para ele se tornar agora bicampeão brasileiro. Já é bi da Libertadores, uma vez do Brasileiro, pode ser bi já no domingo. Vamos fazer a conta, os cenários para o Palmeiras, de repente, já celebrar no domingo à noite. Ele que também é bicampeão paulista, uma vez campeão da Copa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa. O Abel, conforme alguns colegas já deram a informação, conforme a história deu uma certa comovida, o Abel acabou de postar nas redes sociais dele uma foto lá do mosaico bonito que fizeram ontem no Allianz Parque, com Todos Somos Um, e a foto do Abel dizendo Todos Somos Um para sempre. Eu não sei se em tom de despedida ou talvez contrariando algumas informações, tipo essa minha, mas a informação da minha fonte, que é muito próxima, assim, ó, com o empresário do Abel. O Abel deve ir embora para o Catar, Michele, no final do ano. Eu acho, Silvestre, que ele vai embora de férias. De repente vai passar férias no Catar com a família. Não vamos pensar isso nesse momento, gente, porque dá uma complicada. O silêncio do Abel me preocupa. Acho que se ele não fosse, o Abel, às vezes, normalmente ele é muito espontâneo. Ele chegaria e falaria, gente, vou continuar cumprindo meu contrato, mas esse silêncio está chamando muito a atenção, além da proposta, né? E aí, a tia Leila tem gente mais rica que ela.
Entendi, mas eu acho que talvez nem... Não, com certeza eles são, mas às vezes ela não quer gastar. O valor, falo que é 4 vezes o que o Abel ganha aqui. Não, sinceramente. Que ele já ganha muito, vai muito bem aqui. Então, não é o direito dele. Não, nenhuma surpresa para mim se o Abel topar esse desafio lá no Catar. Não dá nem para chamar de desafio, né? Nenhuma surpresa por alguns pontos. Ele veio para o Brasil e aqui ele se tornou um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, se não for o maior. Ganhou tudo que ele podia ganhar, à exceção do Mundial de Clubes, certo? Então, em tese, em pouco tempo, ele conseguiu cumprir o papel dele aqui, fez a história dele aqui no Brasil. Ele aparenta estar constantemente insatisfeito com o futebol brasileiro e sul-americano. Isso é jogo de cena, Salazar. Se ele realmente reclama e realmente não gosta do calendário, do desgaste, do futebol brasileiro, da arbitragem, se tudo isso incomoda tanto o Abel, não me surpreende em nada ele, depois de ganhar tudo que ele ganhou, pegar a família dele e falar assim, ó, vamos curtir. Vamos jogar pouco, trabalhar pouco, ganhar muito dinheiro. Só tem um fator que pode tirar o Abel do Palmeiras nessa questão aí, se confirmar o Qatar. É o aspecto financeiro. Claro que é dinheiro. Mas então, esse negócio de calendário aqui, porque o calendário é apertado. Lá, Garrafa, o dinheiro, ele tá atrelado a uma vida boa, porque lá eles jogam pouco no ano. Mas o dinheiro lá não traz felicidade. Ele vai morar no Qatar pra você ver. Exatamente. Você lá, né? Não, gente, eu não gosto, mas, por exemplo, o Roger Guedes tinha um sonho de morar lá. Não, para. É sério. Salazar, o que tá acontecendo com você? Você acreditou nessa história do Roger Guedes ter um sonho de jogar no Qatar? Não, filho, você não entendeu. Não, é jogar no Qatar. Morar. Ganhar muito dinheiro e morar. O sonho da família do Roger Guedes, inclusive dele, era de pegar a grana e morar lá. Quero viver aqui. Nossa. Ele gosta de morar lá. Quero viver lá no Qatar. Você foi pra onde? Sonho, é dinheiro, pô. Qatar, não gostei nem um pouco, não volto lá. É dinheiro, e é um direito dele. Você vê como as mulheres têm que se vestir, você vê como que é a cultura. Mas ó, nós mostramos aqui na época da Copa, eu entrevistei brasileiros que moram lá. Quem tem pedrinha de sal na garganta lá, tá complicado, todos me disseram que preferem lá do que aqui. Não, teve aquele moço que falou que não. Foi um. Ué, então não foram todos. Bem, todos os outros disseram, não, prefiro aqui. Então, assim, é muito relativo. O que eu penso é o seguinte... Lá não pode tirar pedrinha de sal da garganta. Pode. Isso aí, não acredita nessa história, então você tirou na Copa do Mundo? Sabe o que a pessoa... A pessoa quer ir pra lá pra ganhar dinheiro, pra depois voltar pra casa. Exatamente. É aspecto financeiro, gente. O dinheiro é bom, mas é complicado viver lá, Mas, Michele, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Na Rússia é difícil, se ele aceita uma proposta dessa, ele vai pegar o principal, que é o que vai levar ele pra lá, é a grana. Sim. Ele vai ganhar muito dinheiro, vai trabalhar pouquíssimo, vai ter muito tempo com a família dele, enchendo o cofre de grana. Nesse período que tiver lá, a carreira dele vai ficar estagnada. É isso. Não existe carreira. Acabou a carreira dele. Eu falo que não existe carreira. Tá treinando lá no Qatar, não existe carreira. Ó, o sonho de ir para um grande clube europeu se encerra aí também. O Carilli foi pra onde que ficou depois? Foi a Arábia também. Então, vai parar, perde o lugar, gente. Vai lá pra ganhar dinheiro, curtir um período de boa com a família, pra depois, se quiser, voltar a trabalhar de verdade. Tentar voltar a trabalhar de verdade. O Palmeiras recebe ele de braços abertos. A hora que quiser. A hora que quiser. Fica lá 3 anos lá. A hora que quiser. 1, 2 anos, 3 anos. Fica lá 3 anos. E ele vai ser a eterna sombra. Tem um técnico mal no Palmeiras. Compra um monte de mala pra guardar todo o dinheiro que vai ganhar. Traz o Abel. Seria mala, hein, pra ganhar. Eu tô falando isso aí, mas se fosse eu ia. O torcedor do Corinthians ficou chorando aí 10 anos depois que o Tite saiu do Corinthians, porque ele foi pro Flamengo. Você imagina o torcedor do Palmeiras, vai ser a mesma coisa com o Abel. Aí ele veio pro Corinthians. Ó, não me surpreende em nada se ele realmente aceitar essa proposta. Ó, conselheiro do Palmeiras tá mandando mensagem aqui pro Osmar Garrafa. Não vou revelar a minha fonte, mas ele tá sempre assistindo a gente aqui no Gazeta Esportiva. O Palmeiras ainda não é campeão. Temos 2 jogos difíceis. Fala pro Garrafa ir com calma. Beijo, Matrone. Hora de colocar a calculadora na mão. Alexandre Silvestre chega pra tela com as continhas do Verdão para conquistar o título no Domingão. Silver, manda bala. Eu não consigo tirar o olho do celular com essa história do Abel Ferreira, hein? O assessor de comunicação pessoal dele acaba de me dizer, acredito ainda que ele fique, vamos ver, será? Tô esperando uma posição do Palmeiras. Como eu disse na primeira entrada, segundo uma fonte minha lá de Portugal, ligada ao staff do Abel em Portugal, ele vai para o Qatar receber essa bala toda, agora no final do ano, na virada do ano que seja, passando férias lá em Portugal e depois indo para o Qatar. Mas vamos às contas aí para o Abel tentar, se é que ele vai mesmo embora,
Garantir só mais um título de Campeonato Brasileiro. O homem pode ser bicampeão brasileiro, já é bi da Libertadores, bicampeão paulista, campeão da Copa do Brasil, uma Supercopa e uma Recopa. E o meu coração tá apertado, Michele, juro pra você. Ó, o Palmeiras pode ser campeão já no domingo, querida. Eu continuo olhando no celular. É um olho aqui na linguiça e o outro no cachorro. Bom, 2 cenários para o Palmeiras ser campeão no domingo. O Palmeiras joga com o Fluminense no Allianz Parque. Estarei nessa com a equipe de reportagem da Gazeta. Cobertura completa desse jogo. Palmeiras ganhando do Fluminense. O que tem que acontecer para o Verdão já ser campeão no domingo? Palmeiras iria para 69 pontos. Os 3 que estão empatados em segundo lugar, Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo, não podem vencer. Se um vencer, um desses 3, já não dá para o Palmeiras ser campeão mesmo ganhando do Fluminense. Mas se os 3 empatarem ou perderem, Palmeiras é campeão já no domingo. Caso o Palmeiras empate com o Fluminense, Palmeiras iria para 67 pontos. Aí a combinação é um pouco mais complicada. Dá para ser campeão com empate. Mas aí Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo necessariamente precisam perder os jogos. E Grêmio e Red Bull, 2 times que não se enfrentam hoje à noite, mas que jogam hoje à noite, não podem vencer as partidas. No caso de vitória do Palmeiras, você não precisa nem contar com o Grêmio e Bragantino, tá? É só pensar nos outros 3 aí. Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo não ganharem os jogos. Em caso de empate, o Palmeiras teria que torcer para o Grêmio e o Red Bull não vencerem hoje, Botafogo, Atlético e Flamengo perderem. E aí um detalhezinho, né? O São Paulo joga com o Atlético Mineiro, ou seja, o Atlético joga com o São Paulo no sábado à noite. Esse jogo interessa nessa conta. Então o Palmeiras já entra em campo domingo às 4, sabendo desse resultado. Mesmo horário do jogo do Flamengo contra o Cuiabá no Maracanã, certo? Então o Palmeiras joga de olho no Flamengo, já sabendo o que se passou com o Atlético Mineiro. E se der tudo certo, vai ter que esperar acabar o jogo do Botafogo, que só começa às 18h30, Michele. Então será uma espécie de tortura. Mas convenhamos, o título está muito bem encaminhado. Se der tudo errado para o Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras ganhe, todos os outros ganhem também, é só empatar na última rodada com o Cruzeiro, que o Palmeiras é campeão lá no Mineirão. Ufa! E é uma vergonha, Salazar, né? Esses jogos teriam que acontecer no mesmo horário, porque... Gente, precisa ganhar o título no vestiário. Marcaram a última rodada, né? Todo mundo no mesmo horário, mas só que, não, mas nessa rodada já pode sair. Perceber, tem que, não dá, gente. É o produto futebol. Já não tem decisão. Ainda os caras estão no sofá. Foi um campeão, hein, fulano? Vamos E esse é um problema mundial, né? Isso acontece no mundo inteiro. Esse campeonato de pontos corridos. Sobre as contas que o Silvestre trouxe, eu acredito que não vai ser no próximo domingo. Por causa da questão matemática, puramente por isso. Não acredito que os 3 vão perder, eu acho que o Palmeiras ganha, mas eu não acredito que os 3 vão perder. Pelo menos um dos 3 deve pontuar. São 4 combinações. Gente, entendeu? Então eu acho que vai para a última rodada. Mas é só Salazar, protocolar, torcedor palmeirense, esqueça essa combinação. É o seguinte, marca um churrasco já domingo, tá? Se vier o título, tá comemorando. Se não vier, você já comemora. Esse churrasco já é para preparar o churrasco de quarta-feira, velho. É assim. Entendeu? Então são 2 festas, de qualquer jeito. Agora, domingo e quarta-feira. O jogo de domingo passa onde? Na Globo? Não. Domingo? Provavelmente, imagino que sim. Agora, você sabe que o Silvestre... E aí, se o Palmeiras for campeão... se o Palmeiras for campeão, porque o jogo das 6h30 não é transmitido na TV aberta. Então, aí vai dar um plantão. Gente, o Palmeiras é campeão. Eu quero saber onde que passa o jogo pra gente ver. Você sabe que o Silvestre vai acabar o jogo, você não vai ontem, saber se o Palmeiras é campeão. Você tem que ter o Premier pra você poder saber se é campeão. Você sabe que o Silvestre se entregou ontem, O que ele fez? Entregou o quê? Ele fica aí bravo. Ele é um ex-São Paulino, né? Ele fica bravo com os telespectadores que falam que ele é palmeirense. Ele é um ex-São Paulino. Ele é palmeirense. Aí ontem, acabou o jogo do Palmeiras, ele colocou nas redes sociais dele, We are the champions. We? O que é we, Michele? Traduz para nós. Nós. Foto do Palmeiras, ele nós somos sem novidades. Assim, o Silvestre é um ex-São Paulino e um novo palmeirense. Silvestre, o que é? Quer falar? Ele quer falar, olha lá. Ele tem direito de resposta. Vai aparecer com a camisa do Palmeiras, quer ver? Olha lá. Salazar e Garrafa são muito bobinhos, né? Eu postei a música do Queen, We Are The Champions, com uma teoria que eu tive a respeito desse momento do Botafogo e do Palmeiras. Palmeiras me responde aqui
protocolarmente é a informação oficial do Palmeiras, assim como a do Abel Ferreira sobre essa possível saída que eu estou dando agora, endossando até de outros colegas, que o Palmeiras está focado somente na reta final do Campeonato Brasileiro e não responde a especulações. Eu não estou especulando, estou dizendo que uma fonte minha lá de Portugal, próxima, ligada ao empresário do Abel, me garantiu que ele vai para o Catar no final do ano ou no começo do ano que vem. Eu estou torcendo para que ele fique, tá? Que fique bem claro, inclusive. Meu caro Massa, agora é uma questão de tempo, né? Vamos combinar. O Palmeiras fez o que tinha que ter feito ontem, meteu 4-0, Rony saiu lá com o braço quebrado, tudo bem. E agora está rumando para o título. Basta, como diria o Galvão Bueno, na ponta dos dedos daqui até o fim. Faltam 2 jogos. O Palmeiras precisa de uma vitória em 2 jogos, porque o saldo de gols é bem favorável ao Palmeiras, a distância dos adversários para o Palmeiras no saldo de gols em caso de empate é grande. Neste momento são 7 a mais que o Botafogo, 8 a mais que o Atlético Mineiro e 16 a mais em cima do Flamengo, né? Então, a gente sabe que goleada programada no futebol é difícil de acontecer. O Palmeiras precisa de mais uma vitória para ser campeão brasileiro, levantar o bicampeonato. O Palmeiras que negociou, emprestou, vendeu, doou 9 jogadores no ano passado, contratou 2 esse ano e tem 3 desfalques pesados. 2 principalmente, um agora do Rony na reta final, que são o Dudu e o Menino, né, que se não é um cracaço, poderia estar ali no banco, enfim, ajudar. E vai chegando em mais uma possibilidade de ser campeão brasileiro. É um trabalho espetacular que é feito do Palmeiras, principalmente na base, né? Ontem estava no banco mais uma joia lá, o Estevão. A programação para o Estevão é parecida com o que foi do Endrick. Ele vai pular etapas, vai disputar a copinha de novo, né? E vai jogar o Sub-20 ano que vem, vai alternar a Sub-20 com o time profissional. Ele foi relacionado ontem porque o Luiz Guilherme machucou a coxa treinando na seleção olímpica. Aqui acho que não pode falar palavrão, né? Não vou falar, então. Pronto. Ontem saiu umas. Pois é, mas eu não vou falar e deixa pra lá. Saiu? E por isso ele... É verdade. O Estevão, né, como se fala lá em Portugal, estava no banco de reservas. O jogo em si mostrou alguma coisa que pode ser um alento para o torcedor do Palmeiras. O Flaco Lopes, que é o argentino mais hondurenho que eu já conheci, mostrou qualidade, ele tem qualidade técnica, ele é um jogador de boa qualidade técnica, mas mostrava uma percepção do jogo, estava sempre desligado do jogo, fez 2 gols que garantiram a vitória estava encaminhada, o América chutou uma bola no gol do Everton, o Palmeiras chutou 12, então a vitória foi justa, o Palmeiras passou o carro, fez o que tinha que fazer quando enfrenta um adversário que está na zona do rebaixamento. Aumentou o saldo de gols e agora tem 2 jogos. 3 pontos devem bastar para levantar o bicampeonato contra o Fluminense no Allianz Parque, domingo às 4 da tarde, ou na próxima semana lá contra o Cruzeiro no Mineirão. O Palmeiras pode ser campeão domingo, desde que vença o Fluminense, Botafogo, Atlético e Flamengo não vencem os seus jogos, que eu acho improvável. Acho que o Flamengo vai ganhar do Cuiabá e acho também que o Atlético tem boa chance de ganhar do São Paulo lá no Mineirão. O jogo não vai ser no Campo do Galo, vai ser no Mineirão. Então, cara, o trabalho está aí, o trabalho foi feito, não dá para não falar, como bem lembra sempre a Marília, e com toda a razão, do que o Botafogo deixou de fazer no segundo turno. O título estava encaminhado, o próprio Palmeiras tinha já, nas palavras do Abel, olha, dificilmente vai dar, o Botafogo vai ser campeão e tal. E depois do jogo contra o Coritiba, a eliminação da Copa do Brasil, o time retomou e pode fechar uma sequência aí de 11 jogos com 9 vitórias, um empate, uma derrota na reta final. Talvez seja o campeão brasileiro próximo, talvez seja que menos liderou o campeonato, né? Na reta final aí o Palmeiras assumiu porque o trabalho lá é bem feito. Com o Flamengo de 2020, né? Assumiu só na última rodada. Então já não é. Então é o Flamengo. Foi campeão na última rodada, verdade. Beleza, Tires, é isso aí.
Agora, o Palmeiras tem muitas questões a serem discutidas, né? Que se fala muito da saída do Abel. Eu não tenho informação nenhuma, zero. A informação que eu sei é que vem da direção do clube, que o planejamento está sendo feito e montado por ele, pela comissão para o ano que vem. O Palmeiras tem boas possibilidades de contratar o Caio Alexandre e mais 2 ou 3 reforços para o ano que vem. Então, o resultado foi justo, a vitória foi incontestável, o time jogou bem, a torcida entendeu o momento e vai ter mais um jogo bem difícil aí, mais 2, né? Mas mais um aí em casa para ganhar e confirmar o título. Muito bem. Ô Marília, o Palmeiras parece rumar para o título mesmo, claro. Esse campeonato é tão maluco que é capaz de acontecer alguma coisa, uma mudança fora do normal. Antes, um recado aqui do Anderson Viana na hashtag G4 Band Esportes no Twitter, ou X. Ele fala, Marília, mande os resultados da Mega da Virada. Gabaritou ontem. Viu? Vou ver se eu jogo para ganhar um dinheirinho. Mas a pergunta é a seguinte, tirando o fato de que esse campeonato será lembrado eternamente pelo que o Botafogo fez de ruim no segundo turno, vai ser o campeão Palmeiras. E aí tem alguma lição tem disso. O Palmeiras será campeão, exceto por conta do que fez o Botafogo. Por quê, você entende? Por inércia. O Palmeiras vai ser campeão por inércia. Por aquilo que sobrou e ainda resta do trabalho excepcional dos últimos 3 anos. É só por isso que o Palmeiras vai ser campeão. Acho que é impossível contar a história desse título sem contar o elemento do final do campeonato. E este campeonato não é no plano do Abel, este campeonato é no vigor do Endrick. É isso aí. Apesar da inércia, do time do time saber o que fazer, do time ter confiança, e isso tudo é resultado desses trabalhos desses anos todos. Isso está dentro de campo também, não é o Endrick mais 10, mas sem o Endrick não tinha campeonato. Então, acho que esse título ele pode subir lá e podem agradecê-lo bastante. É um desfecho muito bonito de um menino que vai ficar tão pouco tempo por aqui. O ano passado ele entra nas últimas rodadas para jogar um pouquinho e ser campeão brasileiro. Esse ano ele está dando o título brasileiro ao Palmeiras. O Caio aqui fala, mais vitórias, melhor saldo, 38 jogos e volta, não tem contestação, campeão de pontos corridos é sempre merecido, sem dúvida que será merecido. Quem está dizendo que não é merecido? Agora, você tem campeonatos e campeonatos. Por a gente dizer que o campeonato é excepcional, é porque muito time deixou a desejar. Se um time tivesse feito o que normalmente é a média do que se faz, não ia ser campeão com 72 pontos. Então, neste programa, a gente já falou mal de qualquer um que seja campeão brasileiro. A gente falou mal do Botafogo, a gente falou mal do Flamengo, a gente falou dos erros do Palmeiras, a gente falou do que o Grêmio não consegue fazer fora de casa, a gente falou que o Bragantino, quando precisou, não jogou, e a gente falou das 9 jogos sem vitória do Felipão, a gente falou do tropeço contra o Curitiba. Não teve time brasileiro dessa vez. O fato de ser o melhor não significa que foi fantástico. O Palmeiras até aqui é o melhor time do campeonato, isso é inconteste. É aritmética simples, 1, 3, mais 1, mais 3, mais 0, mais 3, mais 1. O Palmeiras é o melhor time do campeonato. O Flamengo estava mirando o Palmeiras, o Tite tem a sua parcela? Tem, mas enfim, eu acho que ele mostrou uma evolução, ele está correto, que dá ao torcedor uma esperança do ano que vem muito melhor, com o time mais tempo de treinar. É mais uma frustração, não vou dizer, de novo decepção no Maracanã e tal, que esse ano o Flamengo, a não ser na Libertadores, que ganhou os 4 jogos em casa, perdeu muitos jogos decisivos do Maracanã. Enfim, um ano, a gente sabe como é que foi para o Flamengo desde o início lá. E aí é uma outra frustração. Mas ele estava olhando para esse jogo aí, era para o Flamengo. Claro, ele empurrava o Atlético, diminuía a chance, mas ficaria com uma expectativa maior com relação ao que vai acontecer com o Palmeiras. E ele ali na esperança. Matematicamente dá certo, mas acho que diminuiu demais essa chance, então agora é tentar a G4 e tal para o Flamengo. O Atlético, eu acho que ganha, o Atlético vai garantir esse G4, eu acho que ele ganha os 2 próximos jogos, contra o Bahia fora e o São Paulo em casa. Agora, esse Palmeiras aí vai perder? E aí? Não vai perder. Não era o jogo de ontem. Ontem o único que a gente ia acertar o resultado, não os 4-0 que nem você, que foi genial, era assim, tem um favoritaço. Tem um favoritaço que era o Palmeiras, nós não sabíamos de quanto.
E aí já sai um gol logo no começo, vai ser um monte. Não, até não foi, foram 2 gols, ficou aquele enroleixo, né? Até mudar o time e tal, o enroleixo do 2-0, né? Parece que vai ficar por aí, não. De repente, dobrou, foi 2 viras. O Endrick parece que na fase certa entrou no time também. Não é tudo, a vitória é mérito só do Endrick, não é isso, mas o Abel, do jeito que foca, né? Ele que achava, o Abel foi o primeiro que eu vi declarando que o título já era do Botafogo. Pelo Abel, se ele fizesse parte do programa aqui, ele mandava tocar o hino do Botafogo muito tempo atrás. Será? A frase dele eu não me esqueço. Pelo que eu conheço do futebol brasileiro, já era, o Botafogo é o campeão, vamos lá lutar pelo que der. Bom, a coisa foi acontecendo, o Botafogo não confirmou o favoritismo por pontos e olha aí, ó. Agora, Zinho, qual a chance... Bom, de errar é enorme, nossa. Mas você vê muita chance do Palmeiras ainda perder esse título? Eu acho que é muito pequena essa oportunidade que ele poderá dar para os outros, viu, Zinho? Não, eu tô com você, assim, porque o trabalho da equipe do Palmeiras, né, do treinador, dos seus jogadores, não nos leva por mais que esse campeonato está sendo um campeonato totalmente diferente, né? Tanta gente ainda sonhando, ainda acha que tem condição. Vamos dizer, dependendo do que aconteça hoje no jogo do Grêmio, no jogo do Bragantino, eles vão a 62 pontos. Matematicamente, eles ainda têm chance. É bem menor? Porque o Flamengo tem 63, o Atlético tem 63, o Botafogo tem 63, né? Mas o Palmeiras... eu não sei qual time do Fluminense que vai jogar contra o Palmeiras. Não sei. Pela declaração recente, não vai titular por conta do sintético, né? Foi o que eles declararam recentemente. Tem que ver se vai se confirmar. Diminui a chance pro Fluminense, de repente, buscar tirar ponto do Palmeiras. E a postura que o Palmeiras tem, o torcedor de novo junto, né? Porque foi motivo até do Abel reclamar que o estádio estava vazio. Tudo bem que o Palmeiras jogou fora do Parque Antártica, não, o Parque Antártica não na minha época, do Allianz Parque. Mas era ali onde está o Allianz Parque, era o Parque Antártico. O Palmeiras jogou em Barueri, inclusive perdeu pro Santos lá. E também nos jogos no Allianz, teve jogos aí de 27, né, de 25, que não é o número de torcedores que estava sempre indo do Palmeiras. Houve uma rusga com a presidência, né? Tudo que aconteceu. Olha como é que é esse futebol, né? Houve aquela pressão da torcida uniformizada em cima da presidente. A gente tem que lembrar disso tudo. Ou não foi? E reclamação que não tem reforço, que não tem isso, que não tem aquilo, picha muro, joga isso, faz aquilo. A presidente também se equivocou, falou demais, falou mais do que devia. Foi tanta crise ali no Palmeiras fora do campo e o time ali, quietinho, treinando. Eu lembro que a gente entrevistou o Fabinho aqui, né? E eu falei sobre isso. Ele, não, nós estamos aqui treinando, estamos preocupados com os treinamentos. E o Abel dizendo, como o Mauro Naves falou, o Botafogo é muito difícil, já praticamente é campeão. Mas ele estava ali trabalhando, vamos fazer o nosso. Sai da Libertadores, né? Foi uma frustração. Tudo que aconteceu naquele jogo, nos pênaltis, mas o time vai vendo os adversários patinando, dando chance, e o Palmeiras mantém aí sim, vem com aquela sua regularidade, vencendo jogos importantes, e olha que tomou de 3-0 para o Flamengo no Maracanã. Por isso que o Tite falou que se empolgou pelos resultados que teve. Né? O Flamengo ganhou do Bragantino, outro rival, por isso que acreditava que ganhando o Atlético ia brigar com o Palmeiras. Só que não vejo que o Palmeiras, ainda mais se o Fluminense for... Todo respeito, Mauro Naves, com todo respeito às opções que o Fernando Diniz tem no time, mas espera aí, se botar o time todo alternativo, é uma condição maior para o Palmeiras. Mas esse futebol, como diz o Pascoal, é melhor jogar. Mas o Palmeiras é bem favorito. E outra, tem um saldo de gols muito bom, gente. Sim. Né? A gente está falando aí, o Atlético tem que ganhar os 2 jogos. Estou falando do Atlético e do Botafogo, né? Porque a vice-liderança é do Botafogo nesse momento, não é? A gente nem está falando do Botafogo. Vamos falar já. É do Botafogo. Mas também tem saldo de gol a menos. Assim, além de ter que vencer os 2 jogos, torcer pro
pro Palmeiras não ganhar os dois, né? Palmeiras ganhando um jogo e eles ganhando 2, vai para essa briga de saldo de gol, que vai ser difícil de tirar. Então, na verdade, tem que torcer pro Palmeiras perder um e empatar o outro. Aí, pelo que a gente entende de Palmeiras, desse momento, dessa reta final, muito focado, disciplinado, né? Muito concentrado com o treinador, é difícil de acontecer, mas esse Brasileirão é melhor jogar, né? E eu acho que o Palmeiras, na verdade, não vai deixar escapar pontos em 2 jogos. E ganhando ganhando o próximo já é suficiente, justamente por isso que eu brinquei no começo. Falei, se ganhar no final de semana, é campeão, porque são 7 gols de diferença pro Botafogo, aí você pega o Galo, são 8, o Flamengo são 16. Depende dos resultados, né? Se o Palmeiras empata 2 jogos, o Palmeiras termina com 68 e 2 jogos... Qual é a chance do Palmeiras empatar com o Fluminense em casa? Mas dentro dessa lógica que os outros podem torcer, que o Zinho tá falando, o Botafogo vai fazer o quê? Tentar ganhar 2. Se ele ganhar 2... Tem que torcer para isso. Ele tem que torcer para 2 empates do Palmeiras e 2 vitórias dele. Aí não tem mais saldo de gol nem nada. Ele faz 69 e o Palmeiras faz 68. Além do que ele terá mais vitórias também. Então ele ainda está no páreo, tá. Mas ele tem que pensar que o Palmeiras vai empatar com o Fluminense. O Fluminense ontem deu um show contra o Santos. Será que será aquele mesmo Fluminense? É um Fluminense ainda com mais reservas? Enfim. Empatou com o Fluminense. Aí vai disputar com o Cruzeiro que precisa ganhar. Pô, sei lá, é do jogo. Aí empata de novo. É um absurdo empatar lá, o Cruzeiro precisando ganhar? Não é, mas não é o que a gente espera também. Mas não seriam resultados que a gente consideraria absurdo. O problema é o Botafogo fazer a parte dele também e ganhar 2. O Palmeiras, há um mês, há 40 dias, na verdade, o Palmeiras foi derrotado também para o Atlético Mineiro. O Atlético tirou pontos do Flamengo ontem, mas tirou do Palmeiras. Depois dessa derrota, o Palmeiras... E a derrota foi na casa do Palmeiras, vocês se lembram, o Filipão veio aqui e ganhou. Sim. Aí o Palmeiras estava a 14 pontos de diferença do Botafogo. A gente fala que o Botafogo chegou a 13 e tal, mas o Palmeiras com o Botafogo, o Palmeiras estava a 14. Foram 9 rodadas de lá para cá, 27 pontos disputados. Deu 17 de diferença a favor do Palmeiras. Quer dizer, foi uma arrancada estupenda do Palmeiras depois daquela derrota e uma derrocada que a gente tem visto aí. O Botafogo passou a não ganhar mais nada, um empate aqui, um ali só e tome, perder. Então, assim, 40 dias, por isso que a gente fala, essa reta final do Palmeiras, ele tirou 14 pontos e pulou 3 na frente. Então, são 17 pontos de diferença com relação ao Botafogo. É muita coisa. Agora, tem o mérito do Palmeiras e, evidentemente, tem o demérito do Botafogo. O Palmeiras poderia ter feito tudo isso, mas se o Botafogo tivesse ganho meia dúzia de pontos aí nesse caminho, ele estava como líder ainda, mas ele não fez, foi demais. O que o Botafogo fez, o que o Palmeiras fez, eu não acho inexplicável, porque é o Abel, é um time focado, é um time que a gente sabe que está ganhando título. É incrível, mas não é inexplicável, né? Não é inexplicável. Inexplicável é o que o Botafogo fez. O Botafoguense está bem chateado. Ter essa queda, do tamanho que foi essa queda, são muitos pontos realmente. E agora... Gente, o jogo contra o próprio Palmeiras, pelo amor de Deus. Foi 3-1, tem um pênalti a favor. Não, exatamente. E com um maravilhoso primeiro tempo de 3-0, não foi isso? Foi maravilhoso, 3-0. Incrível. O Pascoal, eu nunca vi um negócio desse. O Pascoal tá lá assistindo a gente, provavelmente, na Itália, tem fuso horário e tudo, aquela tacinha de vinho. Bom. O Pascoal afirma, e eu acho que ele até tem a razão, a gente não viu todos os jogos, mas o Pascoal sempre diz, foi o melhor primeiro tempo desse campeonato, foi aquele Botafogo contra o Palmeiras, ninguém jogou tão bem no primeiro tempo. É verdade. Provavelmente sim. Mas aí pode falar também que o segundo tempo do Palmeiras foi o melhor do campeonato. Foi o primeiro tempo. Quem se manteve mais perto do melhor naquele jogo foi o Palmeiras e não o Botafogo, né? O Botafogo dali pra frente caiu bastante. A gente vai falar já do empate do Botafogo, né? Ontem ali, 2 expulsos, enfim. Já a gente entra nessa questão do Botafogo. Só coloca pra mim a tela, por favor, porque eu já recebi mensagem aqui falando, você tá querendo que o Palmeiras seja considerado campeão antes da hora. Não é isso, claro que tem gente no páreo. Só que por tudo isso que a gente está falando de construção, por tudo que a gente colocou ontem, antes da partida, de como esse Palmeiras é sólido, e por tudo isso que tá aí, é difícil tirar, gente. Se vencer o Fluminense, os times com 63 pontos, que são Botafogo, Galo e Flamengo, teriam que, no máximo, empatar na rodada, né? Aí isso matematicamente pensando... No Palmeiras campeão. No Palmeiras campeão. Mas ainda tem ali o saldo de gols. Se empatar, os rivais com 60... Não, é porque o Palmeiras iria a 69 e esses times empatam, vão a 64, só tem mais 3 para disputar, vão a 67. Já era, não então. tem nada de
Nem de gol aí, é pontos mesmo. Aí não tem nem saldo de gol, né? O que tem é no cenário inverso, na verdade. Do Palmeiras não vencer. Se empatar, os rivais com 63 precisariam perder. E Grêmio e Bragantino teriam que fazer no máximo 4 pontos, somando os jogos de hoje, os dois jogam hoje, tanto o Grêmio quanto o Bragantino, e o próximo jogo, que é, né, a rodada em questão, que é a 37. E na próxima rodada, todos os times que estão no G6 jogam em casa. Zinho, o que foi essa risadinha aí pra fechar aí pro intervalo? E pode botar que na última jogam fora todos. Pode falar, Zinho. Isso aí. E agora jogam todos em casa, né? Nessa próxima rodada aí. Não, o que eu tava falando, essa segunda opção, se o Palmeiras empatar com o Fluminense, aí voltou a ter o campeonato de novo. Aí tá tudo embolado. Porque o jogo último contra o Cruzeiro lá, dependendo do que o Cruzeiro precisa, porque o Cruzeiro joga daqui a pouco. Né? Contra o Atlético Paranaense. Vamos ver o que vai acontecer. E depois o Cruzeiro pega o Botafogo fora de casa. Tem campeonato, hein, gente? Tem campeonato. Calma, muita calma nessa hora. Tem campeonato. A família do Mauro Naves está, sabe onde? Mas eu acho que vocês estão sendo modestos muito demais. Boa do Palmeiras, mas tem campeonato. Vocês estão sendo modestos. Será que seria possível não ser investigado nem nada? Esse negócio de aposta pra lá e pra cá, tudo aí. Mesmo caso é o Botafogo, né? Pô, o Botafogo não tá conseguindo nem ganhar de 1-0, quem dirá de 5. E o Atlético? O Atlético pode até ser que ganha de 3, talvez até de 5 do São Paulo. O São Paulo vai abrir, com certeza. Atlético, mete gol aí. Que Palmeiras o quê? Mete gol. É assim, fim de semana o Atlético vai golear o São Paulo, com certeza. São Paulo sabe do saldo do Palmeiras. Então o Atlético deve ganhar de 5 do São Paulo, ou mais. E aí o último jogo é o Bahia, né? Vamos ver como é que vai estar o Bahia, né? Desesperado para ganhar e tal. Vamos ver como é que vai ser. Eu sei que pode ainda ter emoção ainda nesse negócio aí. Até o próximo vídeo. Você já deixou o seu comentário aí, né? Avante, palestra.